Cara, que dia foi hoje? Sério, que dia insano que foi hoje. Eu acabei de chegar no hotel, hoje foi um dia muita correria. Se você assistiu o vídeo de ontem em relação ao William, vocês viram que eu tava hospedado no mesmo lugar que o Fernando, né, do canal F, caso você não conheça. E hoje a gente andou na Paulista, mas a gente andou tanto na Paulista, a gente andou tanto na Paulista, e a gente chegou morto no nosso hotel, e depois a gente teve que ir pra festa da Band, e esse foi, tipo, o ponto mais insano do dia, cara. Eu acho que foi, tipo, talvez a primeira vez que caiu a ficha da onde tudo isso aqui me trouxe, tá ligado? Porque eu já fui pra Interlagos várias vezes, mas essa é a primeira vez que eu tô indo como criador de conteúdo. E eu acho que a ficha caiu ontem. Porque eu tava lá num ambiente que, sabe, eu acho que se você pega o Fred de 3, 4, 5 anos atrás, que ele ia falar, mano, eu não vou chegar ali. Mano, eu sabe, nos meus sonhos mais malucos, eu estaria na mesma sala, numa festa com comida sendo servida, música, vários jogos, várias ativações. Vai ter vídeos sobre essas coisas também rolando que tiveram lá também. Na mesma festa que Reginaldo Leme, que Felipe Jafone, que era por Felipe Drogovic, tá, mas ele acabou não conseguindo ir, né? Faz parte, acontece. O Jafone, obviamente, né? Cara, é pra mim um dos melhores, se não o melhor comentarista de Fórmula 1 do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer ele, tirei uma foto. Mano, eu conheci um Marshall que estava no evento, que trabalhou nos GPs dos Estados Unidos. Ele trabalha principalmente em COTA, em Austin, mas ele trabalhou em outros GPs também. Ele trabalhou em Miami, ele trabalhou... Eu não lembro se ele falou que trabalhou em Vegas ou não. Inclusive, na festa, obviamente, não dava. Mas eu vou tentar organizar, fazer um vídeo, um shorts com ele, dele contando um pouco da experiência dele. Eu tô bem ansioso pra que isso dê certo também. E foi uma coisa muito louca, cara, porque realmente foi o momento que caiu a ficha pra mim de que... Cara, eu já falei pra vocês nesse canal várias vezes, né? Eu sou bem aberto, eu não vejo razão pra esconder minha vida de vocês, até porque se eu tenho alguma coisa hoje é graças a vocês que me acompanham. E assim, eu trabalho como criador de conteúdo 100% do tempo, desde agosto, mas eu só ganho dinheiro pra dizer que eu falo, mano, isso é o meu emprego desde novembro, mas novembro ainda foi tipo, sabe, aquele primeiro dinheiro ali que cai falando pra eu chegar pros meus chefes e falar, ó, eu posso transformar isso no emprego, vocês não precisam ficar me cobrando, sabe? E a partir de dezembro foi quando eu acho que talvez eu realmente possa dizer que eu de fato estava vivendo disso, sabe? E essa é a primeira vez que eu estou vindo pra Interlagos como alguém que vive 100% do conteúdo. Eu já vim como criador de conteúdo em novembro do ano passado, claro. Já sou criador de conteúdo há 5 anos. Mas daí, de fato, agora, tendo isso como meu trabalho, como minha única ocupação, como a única coisa que eu tenho que me preocupar, foi a primeira vez e é algo... É uma experiência muito estranha, sabe? Não estranha, talvez a palavra errada, perdão. É uma experiência muito nova e que eu gostei muito de ter. Eu conheci muita gente lá legal que eu já conhecia na internet, mas não tive a oportunidade de conhecer ao vivo. O Caio do cronômetro, o Caio do cronômetro zerado, que inclusive a gente tá combinando de eu participar lá no programa dos meninos já faz um tempo, assim, né? Tipo, foi bem do nada, mas a gente já tá combinando. Descobrimos que a gente mora perto um do outro, ele mora numa cidade do lado da minha, então dá pra gravar. Foi uma experiência muito legal. Conheci muita gente que eu já conhecia ali e tô tendo a oportunidade de ver presencialmente pela primeira vez. Dito tudo isso, tirando todos esses cavalinhos da chuva, esse momento que eu precisava realmente abrir, eu precisava conversar com vocês, sabe? Eu realmente precisava abrir porque esse canal é pra isso também. Além da gente falar sobre os assuntos que nós temos que falar. E o tema do vídeo de hoje, que é a Fórmula 1 está querendo introduzir pit stop duplo obrigatório. Pit stop duplo ficou meio estranho, mas 2 pit stops obrigatórios por corrida, né? Vamos falar a frase da maneira correta. E isso é muito rumor, não é nada comprovado assim. Eu já vi algumas pessoas talvez comentando quase como se fosse algo que a Fórmula 1 fosse fazer, o que não é verdade. Mas a Fórmula 1 supostamente está considerando colocar duas paradas, eu ia falar parada dupla de novo, duas paradas obrigatórias por corrida. Hoje, atualmente, na Fórmula 1, as equipes já são obrigadas, todos os pilotos são obrigados a fazer pelo menos uma parada na corrida, trocando o composto de pneu. Então, se você larga de macio, você tem que trocar em algum momento para médio ou duro. Se você larga de médio, em algum momento você tem que trocar para duro ou macio. Você pode fazer quantas paradas você quiser, a única obrigatoriedade é que você não pode terminar a corrida no mesmo composto que você largou, com exceção de corridas de chuva, obviamente, porque daí a chuva tá fraca ali, você não vai obrigar os caras a botar um wet, né, ou daí botar um pneu de pista macia, causar acidentes e um risco à segurança completamente desnecessário. Então, somente em situações que
Eu percebi que eu não estava olhando para a câmera até agora falando nesse vídeo. Então, somente em situações que são chuva, todos os pilotos são obrigados a parar pela mesma vez e trocar o composto de pneu deles. O fato é que é o seguinte, querendo ou não, pitstops, as paradas, são uma parte essencial das corridas, são uma parte essencial das estratégias, uma parte essencial do automobilismo no geral. Claro que eu ia falar que algumas categorias não precisam disso, eu ia citar o MotoGP, mas o MotoGP não é automobilismo, é motociclismo, então continua certo. Mas no automobilismo, as paradas são um movimento importante. Um grande exemplo disso é a própria Fórmula E, que tirou as paradas, né, durante um bom tempo, e deixou só o modo ataque dele, só que não trazia essa imprevisibilidade que as paradas trazem, essa guerra de estratégias que as paradas trazem, elas realmente trazem, elas dão um a mais para a corrida, são uma ferramenta a mais para movimentar corridas, às vezes que estão chatas, às vezes que estão paradas, uma estratégia bem feita, uma equipe que consegue ganhar uma posição porque pensou melhor ali na hora, conseguiu prever alguma coisa em algum momento, que eles entenderam que se eles parassem agora eles iam conseguir dar um undercut, eles perceberam que se segurassem o piloto na pista iam conseguir dar um overcut, então as estratégias de paradas, fazer 3 paradas talvez seja melhor que 2, são essencial para dar esse sabor à corrida, né? Esse tempero extra. É que é a mesma coisa assim, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai temperar uma carne, assim, da vida. Você botou só o salzinho ali e bota na panela para fazer, tá bom, vai ficar gostoso, sabe? Não tem erro, não vai ficar ruim. Mas você pode tentar arriscar uma coisa diferente ali, um alinho, sabe? Você pode tentar arriscar um alecrim ali, sabe? Testar algum tempero diferente, alguma forma diferente ali de dar um gosto a mais para a corrida. Quando você tem uma corrida com vários desses elementos que dão imprevisibilidade, você adiciona então vários desses temperos que dão um sabor a mais à corrida. Então o pit stop, a parada, é essencial, na minha visão, é uma mecânica, vamos dizer dessa forma, essencial para o dinamismo das corridas. E um dos grandes problemas da Fórmula 1 moderna, como a gente sabe, são os pneus Pirelli, que, como o nosso grande Fernando do canal F gosta de falar, Pirelli, a gente já entendeu, os seus pneus são muito bons. Agora, pelo amor de Deus, faz um pneu que os pilotos precisem trocar ao longo da corrida. Porque hoje os pneus da Pirelli, na Fórmula 1, eles são bons, até demais. E isso é uma coisa muito engraçada. Porque assim, eu entendo a questão do marketing, eu entendo o lado do marketing que envolve isso com a Pirelli, porque assim, eles fazerem esses pneus duradouros, esses pneus bons, eles são... É algo positivo para a imagem da marca, querendo ou não, porque você tá falando, tipo, você liga, querendo ou não, com a Pirelli, tipo, o pneu da Fórmula 1 lá, que, pô, se o Albon no GP da Austrália quisesse fazer toda a corrida de pneu duro, ele aguentava. Porque o pneu é bom, ele dura. E a gente já entendeu, Pirelli, seus pneus são muito bons. O grande problema é que, pra corrida, isso não necessariamente é algo positivo. Porque pra corrida, eu acho interessante que você tenha corridas, pra Fórmula 1 eu acho interessante que você tenha corridas de 2, 3 paradas, de no mínimo 2. Corridas de uma parada não deviam acontecer. Talvez só se alguém quisesse fazer uma estratégia muito louca no pneu, que surpreende todo mundo ali, beleza, nisso eu concordo, nisso eu acho muito legal mesmo. Mas no geral, a guerra de estratégias é essencial. Isso não quer dizer que eu sou a favor da guerra de pneus. Eu sou completamente contra a guerra de pneus. Porque a guerra de pneus é só mais um fator que dá vantagem para uma equipe dominar. É completamente diferente do que eu estou falando e do que eu estou argumentando aqui. Eu não quero mais vantagens para que uma equipe domine a Fórmula 1. Eu quero exatamente o oposto disso. Eu quero que os carros sejam mais próximos, mas ainda mantendo a essência da Fórmula 1, que é a liberdade no design. Mas, no geral, eu sou a favor dessa regra. Porque hoje as corridas de Fórmula 1, na grande maioria delas, não tem uma grande guerra, não tem nada acontecendo na questão de estratégias, é um bagulho processual, nossa que dificuldade. É um bagulho processual de você parar ali nos boxes, sai, uma vez ou outra alguém vai cometer um erro, beleza, isso pode prejudicar a corrida de alguém, geralmente é o Alonso, inclusive, que sofre com isso, geralmente é o Alonso, o coitado, que se ferra com isso. Mas, na grande equação, você olha pro macro geral, você não tem tantas corridas que você tem, tipo... Você tem uma ou outra, mas você não tem tantas corridas que você olha e fala, caralho, realmente essa equipe venceu na estratégia. Você não vê mais isso com frequência. Você não vê isso acontecendo tanto. E claro que a prioridade sempre tem que ser os pilotos vencerem na habilidade deles na pista. Né? Tá com o melhor carro, ou não, às vezes o piloto não tá com o melhor carro e faz uma grande corrida e vence, tem que ser pelo piloto, né? Começou a corrida, tá na mão dos pilotos. Tá com eles. Se resolvam em 70 voltas ali, quantas voltas são em corrida, se resolvam. Aí é com eles. Mas você tem que criar elementos que tragam essa imprevisibilidade numa corrida. Esses elementos que tragam as estratégias, que tragam esse dinamismo.
E eu acho que a obrigatoriedade de 2 paradas na Fórmula 1 é uma coisa essencial. Você pega outras categorias, a Fórmula E está tentando introduzir de volta a parada. Né? Já começou a introduzir de volta na última temporada. Eles estão fazendo isso, porque é essencial, é importante. Isso traz esse dinamismo. A Indy tem várias paradas numa corrida. Várias. Eu acho que até demais aí no caso. Acho que aí já passa do ponto também. Mas assim, umas 2, 3 paradas. Eu acho que isso sim é importante. Eu acho que é importante que a gente tenha isso para que uma corrida seja boa. E por isso eu realmente acredito que essa mudança, caso seja verdadeira, caso se concretize, deixe de ser um rumor, eu sou completamente a favor. Não sou necessariamente a favor da regra que obriga com que seja os 3 compostos, mas eu entendo a ideia por trás, porque senão algumas equipes podem fazer algumas voltas rápidas de macio, né? Começa lá a volta de classificação, já bota o segundo pneu. Então, tipo, essas 2 paradas ficam inúteis, na verdade, né? Porque vai todo mundo fazer umas voltas rápidas de macio, para nas primeiras voltas e volta os carros mais rápidos, pelo menos, né? Vamos fazer volta mais rápida de macio, param, botam um amarelo, segura e depois põe o duro ali pra aguentar até o final. Então tem que ver como faria isso. Eu não sei se eu botaria uma obrigatoriedade, né? Eu não sei se a obrigatoriedade resolveria também esse problema, mas eu sou a favor de que a Fórmula 1 introduza as 2 paradas, porque uma parada hoje não resolve. Você, tipo, obrigar que seja uma parada, as equipes vão fazer o mínimo de paradas que elas puderem, e é óbvio. E os pneus da Pirelli aguentam muito. Eles poderiam fazer a corrida inteira se eles quisessem. Aquele GP de Mônaco, do ano passado, que foi infernal, porque teve a bandeira vermelha no começo da corrida, o pessoal botou duro e acabou a corrida. Ninguém precisou mais parar. A gente não pode ter corrida assim na Fórmula 1. Desse ano botaram as 2 paradas em Mônaco, e em Mônaco não funcionou tanto. E daí você pode argumentar, tipo, esse de Mônaco não funcionou. Mas a gente tá falando de Mônaco, né? É uma pista completamente diferente do resto do calendário. Lá você tem maneiras de segurar o pelotão inteiro e impossibilitar que alguém te passe de qualquer forma. Então, as 2 paradas talvez não tenham surtido o efeito esperado em Mônaco, mas para pistas comuns, eu acredito que tenham sim a capacidade de surtir o efeito esperado, o efeito que é o objetivo da Fórmula 1 em trazer as 2 paradas, que é aumentar esse dinamismo, aumentar essa quantidade de opções de estratégias que se abrem com 2 paradas na Fórmula 1. Mas é isso, eu quero como sempre saber a sua opinião, deixa ela aí nos comentários, e se você gostou do vídeo e quiser apoiar esses devaneios que eu faço todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, porque eu não consigo fazer todos os dias, se inscreve aí no canal. Um beijo.